Saudar a delegação da FESAP, aqui presente, o contributo que entregou a esta comissão, que naturalmente vai ser considerado pelo grupo parlamentar do PCP. Iremos com certeza apresentar propostas de alteração, muitas delas que vão no sentido aqui exposto. Nós percebemos quando a FESAP nos diz que não se opõe à sistematização do corpo legislativo. Isto é, qualquer pessoa de bom senso diz que sistematizar um conjunto de diplomas numa só lei ajuda toda a gente a clarificar. Não há problema relativamente a esta matéria. O problema é que esta iniciativa não visa apenas esta sistematização. Como, aliás, referiu a FESAP e bem, o diploma do Governo vai muito além e introduz inovações, consagra matérias que já estavam noutros diplomas de uma forma diferente e, naturalmente, que vai além naquilo que é a simples sistematização do diploma. Referiram a duração de trabalho, o agravamento do horário de trabalho e, ao mesmo tempo, os cortes salariais que lhes estão subjacentes, trabalhar mais por menos horas, a requalificação que visa não requalificar, mas despedir, o vínculo que torna-se como regra o vínculo de contrato de trabalho em funções públicas e não o vínculo público-nomeação, que é uma questão central, para o PCP é central e que o PCP defende o vínculo público-nomeação. Nós registramos aqui a expressão da ameaça do desemprego. E, efetivamente, ao contrário do que aqui foi dito, não há nenhum estudo que fundamente, muitas vezes no debate político e alguns comentadores de vão de escada, utilizando uma expressão também utilizada pela FESAP, é comum dizer-se que há trabalhadores a mais na administração pública, ignorando deliberadamente, na nossa opinião, que temos menos trabalhadores que a média europeia. Os salários pagos a nível do PIB são abaixo da média europeia. A realidade demonstra que temos trabalhadores em falta em muitos serviços da administração pública, saúde, educação, justiça, finanças, etc, etc, etc. Bom, a realidade é que há efetivamente uma ameaça de desemprego para os trabalhadores da administração pública e muitas vezes confundindo aquilo que é a mobilidade interna, que é uma coisa, e a mobilidade especial ou requalificação, que é outra. Porque este governo, nem a nenhum governo anterior, fez um processo que deveria ter sido feito de propor a mobilidade interna, propor que trabalhadores é que querem se deslocar e que necessidades é que faltam preencher nos respectivos serviços. Isto é, não houve nenhum governo que fizesse um levantamento exaustivo do que é que falta preencher a nível de quadros e quais são as vontades dos trabalhadores de se aproximarem, por exemplo, da sua área de residência e se isso ajuda ou não àquilo que é o serviço público. Isso não foi feito e a única coisa que se impôs, o PS, foi a mobilidade especial, que é uma mobilidade externa, no sentido de sair da administração pública, e agora a requalificação, que tinha como objetivo fundamental o despedimento dos trabalhadores da administração pública, depois barrou no Tribunal Constitucional e, face a esse confronto e a derrota do Governo, mantém a perspectiva da saída dos trabalhadores por via da imposição de cortes salariais muito significativos que obrigam à saída dos trabalhadores. E, portanto, nós entendemos que este diploma está inserido numa estratégia mais vasta de ataque à administração pública. Atacando os direitos dos trabalhadores, atacam essencialmente a administração pública e os serviços fundamentais que a administração pública presta aos portugueses. E, portanto, não se trata aqui de eficácia, de sistematização, de aproximação à convergência. Trata-se, sim, de uma linha de reconfiguração do Estado e das suas funções para entregar ao setor privado cada vez maiores áreas de negócios. É isto que se trata. É atacar o serviço público para privilegiar negócios privados, sendo que todos vão perder. Porque os portugueses vão ficar com serviços piores porque vai reinar a lógica do lucro e todos nós vamos pagar mais caros porque cada vez mais vamos ter maiores transferências do Orçamento de Estado para essas empresas privadas que vão prestar esses serviços. A estratégia é antiga. Primeiro, o Partido Socialista dizia que os trabalhadores da administração pública eram os privilegiados. E importa aqui não esquecer a responsabilidade do Partido Socialista. Porque foi o Partido Socialista que fez o rompimento com o vínculo público-nomeação, que é uma questão estrutural na administração pública, e que estabeleceu o contrato de trabalho em funções públicas, um passo fundamental para a privatização e para este caminho que está a ser seguido agora. Bom, agora vem o PSD e o CDS-PP dizer a convergência com o setor privado, sabendo muito bem
que eles atacam também o setor privado, alterando o Código de Trabalho, portanto atacam toda a gente. É uma convergência no ataque aos trabalhadores do nosso país e, nessa medida, merece o nosso repúdio. E dizer que as consequências, aqui partilhamos claramente, que as consequências serão muito nefastas para todos os portugueses na medida do ataque aos serviços públicos e as consequências que isso terá para a saúde, a educação, a justiça, etc. Nós entendemos que a crítica feita a este Estado, a este Governo, que se comporta como o pior dos patrões, que olha para os contratos de uma forma verdadeiramente inaceitável, que é, cumpre em função daquilo que são as circunstâncias orçamentais que estão em cima da mesa, é, na nossa opinião, aquilo que foi dito, é verdadeiramente inaceitável, é o Estado a comportar-se como o pior dos patrões. E com uma nota, é que há uns contratos que são para cumprir e outros que não são para cumprir. Os que não são para cumprir e que são sucessivamente alterados são os contratos que foram feitos com os trabalhadores, são os contratos que foram feitos com os reformados e a fixação das montantes das pensões, e depois esses não são para cumprir. E, portanto, alteram-se as regras, faz 30 por uma linha, altera-se por via de lei, não se cumprem aquilo que são os contratos. Mas há outros contratos que são para cumprir. Os contratos dos swaps multimilionários para a banca, esses não lhe tocam, porque os contratos são para cumprir. Os contratos das PPPs, aqui del Rei, porque o Estado tem que ser uma pessoa de bem, e estes contratos são para cumprir. Os contratos dos juros agiotas, bom, esses aí ninguém pode tocar. E, portanto, este Estado e este Governo, em concreto, comporta-se com essa duplicidade, que é, para uns há cumprimento de contratos, para outros não há. E, portanto, isto também importava aqui denunciar. E depois, uma pergunta para terminar, a pergunta tem a ver com a negociação coletiva. Muitas vezes a maioria enche a boca da negociação coletiva, a importância da negociação coletiva, a concertação social. Bom, no plano concreto, o que é que está aqui em cima da mesa com este diploma? É ou não verdade que há um ataque aos sindicatos neste diploma? Na nossa opinião, há claramente um ataque aos sindicatos, quer na limitação do número de delegados sindicais, quer na negociação coletiva, abrindo a outros que não os sindicatos à negociação coletiva. Mas é ou não verdade que no diploma há sérias limitações à negociação coletiva? Isto é, um sindicato pode negociar livremente matérias, todas as matérias que deveria negociar? Na nossa opinião, não. Estão aqui fortes limitações à contratação, à negociação coletiva. Porque a lei diz assim, portanto, o patamar é este. A negociação coletiva não pode estabelecer direitos melhores. E, portanto, só pode negociar abaixo daquilo que a lei diz. E, portanto, isto é um forte constrangimento relativamente à negociação coletiva, comprovando que não há verdadeira intenção de negociação coletiva, mas sim de impor aquilo que é a orientação relativamente a este Código de Trabalho em funções públicas e, dessa forma, impor aquilo que é o retrocesso na legislação laboral dos trabalhadores da administração pública.